Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Photoshop aqui no canal. Na aula de hoje eu vou estar criando com vocês esse panfleto aqui para provedor de internet. E esse panfleto é para o pessoal da assinatura APR Pro, que é uma assinatura de pack recorrente. Para quem não sabe, eu trabalho com packs editáveis, então vendo pacotes com modelos editáveis desde lá de 2020 e 2021. E recentemente eu criei uma assinatura recorrente, que são pessoas que, em vez de comprar o pack somente uma vez e receber somente uma vez, eles pagam uma assinatura mensal, então eles renovam todos os meses e eu atualizo as artes semanalmente. Então, em vez de eu criar todas as artes do pack de uma só vez e colocar na plataforma para vender, eu coloco uma assinatura e semanalmente eu vou atualizando as artes. Então, eu atualizo de pouco, por exemplo, 3 artes por semana. E como um bônus, eu coloco um panfleto para impressão, que no caso o segmento é provedor de internet dessa assinatura, e eles usam muito panfletos para panfletar na rua mesmo. Então, eu coloquei como um bônus um panfleto para impressão por semana. Hoje eu tenho dois grupos de assinantes, então é um panfleto para o grupo 1 e um panfleto para o grupo 2. Esse aqui você está vendo na tela, azul, é do grupo 1, que eu já criei em outra aula e provavelmente já está aqui no canal. Então você pode procurar para ver como que eu criei esse daqui. Agora a gente vai estar criando o segundo panfleto, que é do grupo 2, ok? Então bora lá. As informações de texto e tudo mais eu já criei, já coloquei aqui no Word. Eu coloco aqui no docs.google, porque se tiver com erro de digitação, ele já identifica aqui e eu já corrijo. Antes eu escrevia direto no bloco de notas ou direto no Photoshop. Mas por lá não tem esse corretor de texto, então eu acabo digitando errado e fica mais ruim de fazer a alteração depois. Então eu digito por aqui que fica mais simples, ok? Aqui as informações do panfleto e aqui embaixo são dos posts que eu faço para a rede social. Então já fica a legenda, título, subtítulo, legenda de cada um dos posts da semana que eu vou atualizar. No caso eu coloco o conteúdo do mês todo e semanalmente eu vou fazendo 3 desses. E uma vez por mês eu coloco também o panfleto, que é o que a gente está fazendo agora, ok? Então separei aqui as informações da frente do panfleto, que é essa aqui, vai ter o contato ou a logo embaixo, e aqui vai ser o verso do panfleto. Vai ser do tamanho A5 para impressão, e eu vou sempre estar criando de uma forma que fique simples de outra pessoa editar, porque alguns assinantes são do APR simples, ou seja, eles recebem o arquivo como um pack mesmo e eles mesmos têm que editar depois, trocar as cores, informações, valor do plano, logo, contato e tudo mais. Então sempre eu estou atento a criar o panfleto de uma forma que fique simples de editar depois, para os assinantes conseguirem editar facilmente, tá certo? E outros recebem já editado, mas por isso eu vou sempre usando efeitos ou informações que sejam simples de alterar depois, tá? Então vamos começar. Eu geralmente começo criando um arquivo aqui dentro do Photoshop, ó, Ctrl N para criar. Eu já tenho um modelo aqui A5 com sangria, que é o tamanho que eu faço. No caso é 15.4 por 21.6 e 300 dpi. Aqui eu crio em RGB e depois quando eu vou exportar ou salvar em PDF eu coloco em CMYK, fica melhor de trabalhar. E as camadas que tiveram com algum efeito que não funcionam em CMYK eu rasterizo e junto todas para ficar mais fácil de trabalhar, tá certo? Então eu vou criar aqui. Eu tenho uma action aqui, eu vou deixar esse painel aberto porque são informações que eu uso com frequência, que é de formatar o texto, usar esses filtros de cores e tudo mais, e propriedades de algum elemento que eu estou utilizando e ações. Então, esses elementos, esses abas que eu uso com frequência, eu já deixo aberto aqui e fica mais simples do que ficar clicando assim para procurar, certo? Então eu sempre configurei, desde que faz tempo que eu configurei assim e prefiro usar dessa forma. Aqui em cima tem as paletas de cores, aqui era do grupo 1 e aqui é do grupo 2. A paleta de cor desse mês é essa aqui, então eu estou criando com essa paleta e depois aqui são os clientes que vão alterar depois. Aí eu altero para essas cores aqui, por exemplo. Ok? Então eu vou fechar, deixar aberto só essa que eu vou trabalhar, que é do grupo 2 e vou usar essas cores aqui. Vocês viram no início do vídeo que eu coloquei na edição o panfleto já pronto, mas geralmente eu começo ou criando azul ou laranja e dependendo de como é que eu vou ficando eu posso mudar de ideia e escolher o laranja predominante ou o azul, tá bom? Então para iniciar aqui tem uma action que são sangrias ou margens para o corte, então eu vou clicar aqui a margem de segurança para a informação ficar dentro. Se você não tiver action, vem aqui ó, em View, New Guide Layout. Guides no Guide Layout. Dependendo do Photoshop que você usou, essas informações já ficam aqui embaixo. E aí você tem que clicar na setinha para vir para o lado. E aqui basicamente eu só tiro essas linhas e colunas e as margens eu coloco 6 milímetros de cada lado para garantir que vai estar dentro do limite ali, ó. Aí eu coloco 6 milímetros, copio e colo em todos esses aqui, ó, que ele vai criar a margem. Esse ali está um pouquinho maior, acho que está com 7. Ok? Porque tem um de 3 milímetros no caso
e outro de 6 ou de 7. Aí eu crio primeiro logo a de dentro aqui maior, para garantir que não vai ter informação muito na borda, ok? Então é assim que cria e depois clica em confirmar. Você também pode salvar aqui, ó. Clica aqui e salva para já ficar pronto, aqui como esses aqui que eu já tenho, ó. Ok? Então eu vou fechar. Aqui já está com a guia. Eu vou salvar na pasta logo antes que eu vou sempre apertando Ctrl S. Então aqui, ó, do grupo 2. Grupo 2, maio. E vou criar uma pasta com o nome aqui, panfleto A5. E dentro do grupo eu vou colocar panfleto A5 frente. Depois eu duplico o arquivo e crio o verso. A primeira parte do panfleto pode demorar um pouquinho mais para criar, porque eu vou criando com mais calma. A segunda parte eu duplico basicamente o arquivo, removo os elementos que eu não quero e os elementos tipo título, planos e tudo mais eu vou reorganizando para usar aqui. Ok? Então aqui eu já criei o arquivo e vamos arrastar essa imagem. Eu gerei algumas lá com IA e baixei algumas do FreePic. Então eu vou estar utilizando essa aqui, que é a ideia que eu tenho de usar ela. Então eu vou abrir aqui um novo arquivo do Photoshop. E como está cortando aqui o lado, eu não sei se vai preencher lá onde eu quero. Então para resolver isso eu vou vir aqui, ó, a ferramenta de corte do Photoshop. Eu vou deixar em preenchimento generativo e vou arrastar aqui para os lados, ó. Quero que aumente aqui, porque dependendo de como que eu for usar lá, eu vou precisar dessa parte do braço da modelo. Vou deixar mais ou menos esse tamanho. Aqui eu vou baixar um pouquinho também, que pode ser que precise. E centralizar um pouco. Pronto, aí eu clico aqui, está em generativo. Vou clicar em OK. Esse aqui funciona só em Photoshop, que é pago. Se for craqueado, eu acredito que não vai funcionar. Que aqui está logado na minha conta da Adobe. Então é só aguardar um pouquinho que ele vai preenchendo aqui o preenchimento generativo. Pronto, geralmente fica a primeira opção e a segunda são as que ficam melhores aqui, ó. Eu posso usar primeiro a segunda e tem essa terceira aqui também. Só que eu acho que essa aqui tá ok. Aí eu seleciono as duas, Ctrl E e virou uma imagem só. E ele continua cortando o braço, mas aqui já dá para usar. Se precisar eu aumento depois para vir até aqui e finalizar. Ok? Para remover, recortar o modelo, eu poderia usar a Pen Tool para fazer com mais calma, mas tem essa ferramenta aqui que já está bem aprimorada, então ela consegue fazer uma seleção bem refinada. Então eu vou só selecionar aqui, ó. Tá como laço, eu poderia usar um retângulo também. Aí eu vou selecionar aqui com laço e esperar fazer a seleção mais refinada aqui do Photoshop. Pronto, ele fez mais ou menos a seleção que eu queria. Aí eu vou criar uma máscara e criar uma camada de fundo só para ver se ficou bom ou se precisa de algum ajuste ainda. Ó, pode ser laranja, pode ser azul. Ó, veja que aqui não ficou bom, então eu vou na máscara, pego o brush, esse aqui mesmo, mais suave, aumento um pouquinho. B de brush, X para ficar o branco e vou pintar aqui de branco, ó. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum lugar. O restante eu acredito que ficou ok. Continuando. Vou finalizar aqui, ó. Eu vou dar uma refinada no cabelo só para ver se vai melhorar alguma coisa, mas no geral já fica ok aqui. Então vem aqui com essa ferramenta, ó, de refinar o cabelo e vou passando por aqui, ó, somente nas bordas aqui, ó. Aí, no geral ele já dá uma refinada. Essa ferramenta nova de seleção do Photoshop, ela já faz um trabalho bem feito, tá muito aprimorada. Eu vou só corrigir aqui lá na máscara, vou apertar Enter. Aí aqui na máscara, B de brush, vem aqui, vou pintar de branco bem aqui, ó. Que tava com falha. Pronto, o restante eu vou deixar como já está. Se eu quiser tirar esse efeitinho branco ali que fica no cabelo, tem algumas formas. Uma delas é dar 2 cliques aqui, ó, e colocar Inner Shadow, que é sombra interna. Então aqui eu aumentar a opacidade, ó, veja que ele já removeu bastante a diferença que fez, ó. Mas eu não quero no corpo todo, então eu clico em OK. Aí separo aqui esse efeito, ó, Create Layer, para criar uma nova layer. Crio uma máscara nesse de cima, aperto Ctrl I. No caso ele pintou de preto aqui a máscara, então então o efeito some. Aí eu vou e pego o pincel novamente e pinto somente onde eu quero, no caso aqui, ó. Tirar aqui e pintando assim, ó. Aí se você estiver trabalhando com mais calma também, o resultado fica ainda melhor. Só quando eu estou gravando, geralmente eu não faço com tanta paciência quanto quando eu estou trabalhando sozinho. Porque aí eu sei que a aula fica mais demorada e tudo mais, e o vídeo fica longo. Então eu vou pintando aqui, aí pego os dois, aperto Ctrl E, depois eu vou fazer uma seleção para mudar a cor desses elementos aqui, ó.
do fone e da blusa, que dependendo do cliente, cada um tem uma paleta diferente. Por exemplo, essa aqui, ó, que é preta com verde. Então, por enquanto eu vou colocar lá e depois eu faço essa parte de mudar as cores. Vou deixar aqui. A ideia que eu quero é mais ou menos essa, ó, de deixar aqui em cima. Essa parte aqui, usar um gradiente, ó, para ocultar. Deve ter aumentado mais, mas assim vai funcionar também. Pronto, posso deixar assim. No fundo, eu vou escolher a cor azul, essa aqui. Ctrl S. Para ficar mais simples de trabalhar, eu vou primeiro fazer a questão de mudar as cores aqui, senão não vai combinar bem. Não, apesar de que, como a paleta é laranja, eu vou deixar assim. Mas já adianto que depois eu vou, pode ser que eu não gravo na aula, mas eu vou selecionar só a blusa, só o fone e mudar as cores também, para dependendo da cor do cliente, a imagem encaixar. Então, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo. O que mais que eu vou fazer? O texto já está salvo aqui, então eu vou botar esse a melhor aqui. Como eu estou trabalhando com o pessoal da assinatura agora, eu tenho que saber qual a fonte que eu estou usando com eles. Eu vou clicar aqui, Ctrl O, abrir uma imagem aqui da semana passada, por exemplo essa aqui, ó. Geralmente os posts para rede social eu crio vários em uma mesma imagem, tipo essa, porque eu consigo trocar as cores todas de uma vez. Tá certo? E aqui é só para ver a fonte que eu vou estar utilizando, que é essa aqui. Tem aula no canal já ensinando como que eu troco as cores de todas de uma vez só, que é bem mais rápido. Então aqui a fonte é essa, Inter. Ok? Então dá uma olhada no canal se você quiser ver a aula criando imagens tipo essa, ou trocando as cores e tudo mais, todos de uma vez. Você dá uma olhada no canal. Vou fechar aqui, eu já vi qual é a fonte. Essa aqui, ó. Aí eu uso uma fonte que tem várias variações para, dependendo da informação, eu vou só alterando aqui o peso da fonte, em vez de escolher uma fonte diferente, porque assim fica menos arquivo para enviar para os clientes, que são assinantes, e também fica uma coisa mais harmônica no design. Então eu quero o nome conexão bem grande. Eu vou copiar aqui, colar. Aí, delete. Deixa eu ver qual é que tá. Ok. Aí eu vou aumentar aqui. Deixa eu ver se aqui fica um pouquinho mais grosso ainda. Posso deixar dessa forma e vou colocar aqui no centro. Centralizar. E esse é melhor. Eu vou diminuir também para caber aqui, ó. Duplicar aqui e colar aquele outro texto de baixo, de internet de fibra ótica. Pronto, aqui o peso da fonte eu vou diminuir, pode ser semi-bold. Deixar aqui no centro. Ok. Esse conexão eu posso deixar ele bem maior também, ó. Colocar em overlay aqui, ó. Para dar esse efeito e deixar lá no fundo aqui, por trás da modelo. Aí um efeito legal que dá para fazer também é nessa fonte aqui, rasterizar e vir aqui com essa ferramenta aqui, Smooth, e clicar aqui, ó. Aí eu dou uma arrastada assim, ele vai desfoca um pouco ali o elemento e deforma. Fica um efeito que eu acredito que fica legal. Ela é um pouco pesada, pronto, vai ficar assim, ó, esse efeito. Aí eu posso deixar ali no fundo e vou criar um efeito de brilho. Então eu vou duplicar essa camada de baixo, colocar essa cor mais clara que eu tenho da paleta, Ctrl I, pegar o brush, esse aqui simples mesmo, na cor branca, ó, tá 100% de opacidade de flow. Vou dar alguns cliques por aqui, ó. Pronto. Aí se eu quiser eu dou mais um Ctrl J aqui embaixo, escolher esse azul que é mais claro do que aquele, mas não tanto quanto esse de cima. Vou apertar Ctrl I e também dou alguns cliques aqui, ó. Que cria um certo gradiente aqui em cima da imagem. Pronto, eu vou deixar aqui. Esse aqui eu vou tirar de baixo, porque eu não quero, fica aqui, ó. Quero que fique uma parte mais escura aqui, onde tem esse texto, vai ficar assim. O que mais que eu vou colocar? Esse plano de ter até 600 MB eu vou colocar aqui embaixo. Assim. Que é só para destacar na frente. Deixa eu ver aqui. Vou tirar essa informação. Deixar esse, colar aqui. Colei. Posso botar de até para ficar maior o texto. Para deixar assim, ó. Pronto, aí eu vou aumentar.
E se for o caso, eu coloco um shape aqui por trás, ó. Vou criar um retângulo aqui. Pode ser nessa cor azul. Ou posso colocar preto, fica melhor para editar depois e tirar um pouco do fio aqui do preenchimento. Aí eu posso deixar assim, porque dependendo da cor do fundo, o preto sempre vai funcionar aqui. Pronto, aí eu vou colocar em um grupo. MB. Aqui é título. Título. A modelo eu vou colocar aqui balanço de cor. Vou colocar aqui para funcionar o efeito somente na camada de baixo. E aqui eu vou trazer um pouco mais de azul, que faz parte da cor do fundo. Ó. Então ele dá uma ambientada um pouco melhor na imagem. Ó, como você pode ver o antes e depois. Ó. Fica mais laranja e aqui fica mais azulado. E dependendo da cor que for o cliente, ele pode mudar aqui depois, que for editar. Para colocar logo e contato, eu vou abrir uma imagem anterior, como eu falei para vocês. Pode ser essa aqui. E vou pegar logo e contato para não ter que digitar tudo aqui. Mas eu vou explicar para você como que faria essa parte. Basicamente seria duplicar o texto, igual está aqui, e escrever o contato e a logo. No caso do meu, eu coloco esse fictício, que é o meu contato, e um logo fictício. Assim o cliente sabe onde que ele vai posicionar a logo dele. Eu vou soltar aqui. Ficou lá em cima. Ó. Posso deixar assim. Mas aqui é só digitar normal, a logo e o contato. E o ícone aqui de WhatsApp e tudo mais. Geralmente eu salvo o vetor no Illustrator, vetorizo por lá naquela ferramenta automática. E copio e colo aqui como forma. Aí eu salvo aqui todos os ícones que geralmente eu uso. De redes sociais, de ícone que tem a ver com internet e tudo mais. Elementos que geralmente eu uso com frequência aqui em vários designs. Então eu salvo aqui e fica mais simples. Por exemplo, aqui tem o WhatsApp. Aí eu clico, coloco aqui, ó. E já fica... em forma, ele consegue ser alterado aqui as cores, ó, facilmente, só clicando. Então eu sempre coloco dessa forma. Vou deixar assim o contato, deixar bem aqui embaixo mesmo. Agora o que eu vou fazer? Tem algumas informações que eu queria destacar ali, que seriam essas aqui, 4 informações. Eu pensei em colocar elas inicialmente aqui embaixo, mas eu vi que ficou pouco espaço, então eu posso colocar aqui flutuando. Vamos ver se funciona dessa forma. Modelo aqui. Se não funcionar, a gente dá um jeito aqui. Aí para manter o padrão de repetição, que é um dos princípios básicos do design, eu vou duplicar esse mesmo elemento, ó, e deixar bem aqui. Aí eu vou alterar somente o texto, tirar essa informação, tirar esse contorno aqui e colocar aqui canais de TV. Ó, aí eu vou querer tudo centralizado para ficar melhor. Colocar aqui. E esse elemento, com o mesmo arredondamento ali das pontas, ó, 45, eu vou deixar, só vou diminuir aqui, ó. Aí eu vou duplicar ele algumas vezes e ir alternando. Por exemplo, aqui eu coloco que vai ser uma lista de informações. Aí, para ter a ver com o canal de TV, eu vou colocar uns ícones aqui. Eu já tenho vários ícones separados, como eu falei para vocês. Então, aqui são alguns deles. Deixa eu consertar aqui a câmera. Por exemplo, como é canal de TV, tá aqui já um ícone. Então, eu vou só pegar e arrastar e colocar aqui. Ok? Então aqui é eu pensei em colocar assim, subindo, ó, 2 aqui do outro lado, ou aqui em cima, ou uma fileirinha aqui, ó, mas fica pouco espaço e fica no rosto da modelo, então vou colocar para cima mesmo, e aqui em vez de canal de TV, vou colocar instalação grátis. Instalação grátis, centralizado. Aí o texto maior é instalação grátis, deixa eu ver, isso. Então para encaixar ele, eu vou pegar os dois aqui, ou posso diminuir só esse aqui, ó, para encaixar dentro do retângulo. Só para ver o tamanho, ó, ficou 9 pontos, eu vou botar 10. Então todos os outros terão 10 também, para ficar todo padronizado. 10 e 10. Mesmo que esse fique menor, mas pelo menos o texto está do mesmo tamanho. E como está falando da instalação, vou tirar esse ícone, aperto a tecla U para vir aqui para a ferramenta de forma, e essa personalizada já está selecionada. Então eu venho aqui e coloco esse ícone que tem a ver com instalação, que eu já salvei antes para outro trabalho. Aí eu já salvo, já deixo aqui. Se você quiser salvar ícones tipo esse para ficar utilizando, geralmente eu pesquiso vetores no Google, coloco no Illustrator, como eu falei para vocês, e depois coloco como forma. Aí para achar vários ícones tipo esse, eu tenho um site aqui, estava pesquisando referência antes de fazer. Aí eu tenho aqui, deixa eu ver. Aqui, pronto. Eu tenho esse site aqui, ó, onde eu só ver aqui nos favoritos, que eu geralmente eu baixo deles, ó. É esse link aqui.
é icon-sets.iconfy.design, aí tem barra prime. Aí aqui tem vários ícones, ó, que já são padrões, que geralmente eu uso. Aí é só você selecionar um, por exemplo, ó, tipo esse aqui. Você pode escolher a cor e o tamanho por aqui. Pode copiar, pode fazer o download em PNG sem fundo. Pode salvar em SGV, vários outros formatos. Ou clica aqui, ó, copy to clipboard. Quando você copia, que vem aqui no Photoshop aperta Ctrl V, ele cola. Aí você vai e coloca aqui onde você quer. Tá bom? Então aqui é bem massa, porque tem ícones de vários segmentos. E você pode subir aqui e pesquisar aqui. Por exemplo, eu posso colocar Wi-Fi. Se eu colocar Wi-Fi, ele vai mostrar vários elementos relacionados. Ó. Tá vendo? Aí é um site muito massa que geralmente eu procuro por aqui, que aí eu encontro vários ícones no mesmo estilo que eu quiser usar. E várias variações do mesmo estilo. Preenchido, vazado, só o contorno e tudo mais, ok? Aqui você pode pesquisar por categoria também, ó. Enfim, é um site muito legal, só uma dica rápida. É por lá que eu baixo esses aqui. E alguns foi eu que fiz, tipo esse aqui. Então eu vou duplicar esses dois agora, ó. Deixa eu fechar aqui. Selecionei os dois grupos. Centralizar. Vou arrastar pra cá, ó. Pronto, aí primeiro eu vou vir nesse e colocar aquela informação. Wi-Fi Premium, que é sobre o roteador, mas geralmente os clientes pedem para colocar a informação dessa forma, falando que é Wi-Fi Premium, Wi-Fi 5G, enfim. Escolhe um elemento aqui. Não está tudo centralizado, mas depois eu dou uma olhada e vou centralizando tudo de forma automática com a ferramenta ali. Aí eu vou tirar aqui o ícone de instalação, fechei, vou pegar aqui o ícone do Wi-Fi, pode ser esse aqui de Wi-Fi ou pode ser esse de roteador. Esse Wi-Fi Premium é basicamente explicando sobre o roteador que eles dão, que é tecnologia 5G e tudo mais. Aí eu posso colocar tanto aquele ícone quanto esse. Então eu vou colocar esse aqui de roteador, para a pessoa entender mais ou menos o que está falando. Pronto, canais de TV, eu vou tirar e colocar suporte rápido. Como eu crio muito material para esse segmento de provedor de internet, para mim é bem simples de criar copy, criar informação para colocar no panfleto, que eu sei o que geralmente as pessoas usam. Então aqui é suporte rápido, inclusive por isso que eu salvei já esses ícones aqui, ó. Esse aqui é sobre suporte também, tanto esse quanto esse também, mas eu vou colocar esse aqui, que é sobre suporte. Opa, já tem sem querer. Coloco mais ou menos o tamanho que tá lá. E pronto, aí aqui eu vou fazer o que? Ctrl 2 para diminuir tudo. Ctrl G e colocar o nome lista, para saber que é a lista de itens ali. Aí se a pessoa não quiser usar, pode desativar aqui e também pode alterar. Alguns clientes não usam canais de TV. Então, geralmente, o que eu faço? Eu duplico o mesmo aqui, ó. Para ficar simples de alterar. Então, em vez daquele, eu coloco V2 aqui, ó. Aí, em vez de canais de TV, eu posso colocar o nome fibra ótica, por exemplo. Ou brindes exclusivos, bônus exclusivo e tudo mais. Aí eu vou colocar essa informação de fibra ótica aqui, ó. Mesmo tendo lá embaixo, não tem problema, é só para preencher aqui, ó. Instalação grátis já tem. Aí eu coloco assim porque, dependendo do cliente que for usar, ele não vai ter canais de TV como dentro da assinatura lá dos canais. Então eu vou e coloco essa opção, porque é só desativar, fica mais simples depois. Como eu falei para vocês, como é um panfleto para assinatura, eu sempre estou pensando na pessoa que vai editar depois também. Aqui eu poderia colocar uma forma por trás, para dar mais destaque aqui no nome conexão. Posso trocar as cores aqui, ver se fica melhor. Deixar branco mesmo e colocar um efeito neon aqui por trás, que é tipo Alter Glow, que é um brilho externo. Geralmente eu coloco uma cor aqui e coloco em screen, por exemplo, azul claro, que é esse ali, ó, e coloco aqui em screen. Se eu estivesse fazendo o trabalho para um cliente específico. Mas como eu estou fazendo para assinatura, eu prefiro colocar branco, porque vai se adaptar no fundo que tem lá, e aqui eu coloco em overlay. Aí eu só tiro um pouco da opacidade. Aí fica esse efeito de neon, mas ele se encaixa com qualquer outra cor que tiver lá no fundo, perdão. Pronto, vou deixar dessa forma. Aí se for o caso, eu também posso colocar um contorno aqui, deixa eu ver, stroke. Tá branco o stroke. Tá, deixa eu ver, stroke, tá muito grande. Deixa pequenininho e externo aqui, outside. Mas a gente tá falando de uma coisa editável que outra pessoa vai usar depois. É interessante você não usar cores específicas assim. Ou branco, ou preto, ou cinza, cor que vá. Posso colocar, deixa eu ver, cinza.
E em vez de multiplicar, eu coloquei um overlay também. Daí ser feito aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas enfim. 8. Deixar assim. Pronto. Aí eu prefiro deixar assim porque quando a pessoa mudar a cor do fundo, automaticamente isso aqui vai se adaptar. Ok? Vamos colocar também um efeito de luz lá atrás, de fibra, enfim. Deixa eu ver aqui. Em download. Já tem alguns efeitos salva aqui, ó, que eu faço com frequência, que eu falei pra vocês. Eu posso pegar esse aqui, vir aqui, colar, deixar aqui por trás, vou aumentar, rotacionar um pouquinho, e aqui eu vou colocar em screen. Screen é tela, se tiver em português, o de vocês. Ó, vou deixar assim. E como eu falei pra vocês, tem que pensar na pessoa que for editar depois. Se a paleta dela for mais amarela, eu já coloco aqui, mudo isso aqui pra color e clico aqui, ó. Aí a cor amarela foi aplicada ali. Então a pessoa pode vir facilmente depois aqui, ó, e mudar pra laranja toda a imagem, ó. Ajudar uma cara diferente. Ok? Só pra explicar. Aí eu volto aqui, azul, e por isso eu vou deixar isso aqui azul também. Pronto, assim tá bem tranquilo. Posso colocar uma CTA aqui também, que eu acho que tem até, ó, assine agora. Deixa eu desativar aqui sem querer. Pronto. Aí aqui eu já deixei, vou aumentar um pouquinho o título pra cima. O Meg eu vou botar aqui. Centralizar, calma aí. Letra T, eu teclei T no teclado para pegar a ferramenta de texto, cliquei e apertei Ctrl V. Aí colei o nome assim agora. Vou só diminuir aqui e deixar aqui no centro, ó. Aqui eu posso também colocar uma forma tipo essa dali. Então eu vou só fazer aqui manualmente. Eu sei que tem 45 ali de arredondamento. Vou colocar 45 aqui. E vou tirar o preenchimento, obviamente. Preenchimento, vou colocar branco. Branco e o tamanho vai ser 3. Pronto. Aí eu vou colocar aqui por trás. E fica assim. Aí aqui eu vou criar uma máscara e vou apagar aqui, ó. Ferramenta, preto. Aí eu vou e apago bem aqui. Pronto. Vai ficar dessa forma. Esse aqui eu vou colocar por cima. Vou colocar aqui contato. Fundo contato aqui. Vou tirar aqui a cor vermelha. Que aqui é só o que o cliente vai querer tirar depois. Que no caso é esses dois e colocar o dele no lugar. Então vou arrastar aqui, colocar em cima de lista. Aqui é o BG de background. Geralmente eu não uso muito imagens do background porque para impressão fica melhor se for uma coisa mais assim, ou um gradiente bem leve ou uma cor única. Aí eu deixo assim separado porque fica mais simples de alterar, só clicando e clicando na nova cor e também de tirar, que faz isso aqui, ó. E aqui eu vou continuando. Teve que dar uma pausa no vídeo, mas não lembro o que eu tava falando na hora. Terminei aqui. Se eu quiser adicionar mais dessas cores ali da paleta, eu posso colocar, por exemplo, aqui, aqui também, e adicionando mais cores da paleta. E se eu quiser também, eu coloco aqui como um gradiente para ficar com cores gradiente aqui. E para não escolher aquela ferramenta de gradiente de lá, eu vou colocar aqui só como overlay também, ó. Gradiente overlay, aumentar a opacidade, a escala está muito grande, eu vou diminuir e girar aqui um pouquinho. Pronto, vou deixar mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Aumentar aqui. Diminuir um pouco. E alternar aqui, peraí. 90, tirar um pouquinho a opacidade. Deixa eu ver se está certo aqui. Linear. Pronto, é isso aqui que eu ia fazer. Aí aqui eu posso aumentar um pouquinho a escala e diminuir um pouquinho a opacidade. E veja que eu coloquei aqui do branco para o preto, que é essa primeira opção aqui, ó, do branco para o preto, para ficar com o gradiente, coloquei como overlay. Eu não coloquei as cores exatas do texto aqui, porque eu quero que a pessoa depois, se clicar, por exemplo, no azul, o gradiente seja aplicado ali também, ó. Ok? Então vou deixar dessa forma aqui.
E geralmente eu costumo colocar contorno quando eu coloco gradiente, porque fica melhor. Aí eu vou colocar 2 pixels, como esse. Posso trocar aqui para a mesma coisa, eu colocar overlay, para dar aquele efeito. A opacidade pode deixar máxima, aqui eu vou deixar em 3. Pronto. Aí esse overlay é porque tá dessa forma aqui, ó. Como o fundo tá azul, mesma coisa, ele se adaptou. E se eu trocar o fundo para outra cor, esse overlay aqui do contorno também vai se adaptar, ele ficou amarelo. Ok? Então por isso que eu coloco dessa forma. Deixa eu ver o que mais eu conseguiria colocar. Dá pra colocar também alguns efeitos de luz aqui, como esse brilho externo. Tá em overlay também, branco, que eu já fiz em outro panfleto. E a mesma história. Deixa em overlay branco, porque vai se adaptar à cor que tiver lá no fundo. Vou clicar em OK. Aqui eu vou tirar esse efeito para ele ficar assim. E aqui eu vou alinhar para cá. Vou dar até 600 megabytes. Pronto, Ctrl E. Vou salvar dessa forma. Se tiver mais alguma coisa para fazer, depois eu faço. A lista, eu posso colocar uma sombra aqui, ó. E deixar a opacidade bem baixa. Só para não ficar exatamente colado, coloca essa sombra. Esses ícones dá para adaptar também. Como falei para vocês, depois eu vou mudar a cor aqui da roupa para, dependendo da cor do cliente, ele pode adaptar. E a outra coisa que eu vou fazer é, aqui em cima, colocar esse brilho aqui por cima da imagem, ó. Em Screen, Ctrl I para inverter, vou clipar aqui. E com o pincel mesmo eu venho aqui e dou alguns cliques aqui, ó, na cor branca. Aí dou alguns cliques por aqui, como se aquela luz lá do fundo estivesse invadindo aqui essa parte da imagem. Não estou fazendo uma cor tão refinada, como falei para vocês, é porque a aula tem que ser mais rápida. A aula não faz com tanto detalhe, mas basicamente você vai aumentando e diminuindo o pincel e colocando esse efeito. Aí aqui para ficar melhor eu vou dar 2 cliques e aumentar aqui o Blend If. Basicamente ele revela o que for preto que tiver embaixo da imagem. Eu estou segurando o Alt para dividir aqui. Se eu puxar os dois juntos, ó, fica bem estranho, ó. Aí eu deixo um pra cá e segurando no Alt eu arrasto só um aqui, mais ou menos essa parte. Pronto, já ficou ok. E é isso. Aí eu vou salvar essa imagem agora e fazer o fundo do panfleto. O fundo, o verso, na verdade, geralmente é mais rápido. Então eu venho aqui, ó, salvar como. Vou colocar como imagem. Aí eu vou de novo em salvar como e salvo um novo arquivo. Mas agora vai ser o verso e tá em PSD mesmo. Aí em vez de frente eu coloco o verso. No verso é mais rápido porque eu já aproveito o fundo que eu já fiz. Inclusive está errado o nome ali, modelo. Aproveito o fundo, aproveito o texto, a formatação, os ícones. Isso aqui, ó. Esse elemento eu posso estar mexendo assim, ó. Isso aqui eu posso estar trazendo para baixo. Enfim, dá várias coisas que dá para fazer aproveitando. Aí onde tem a luz muito forte, tipo isso aqui eu tiro. Ou eu faço o seguinte, apago a máscara, crio a máscara novamente, Ctrl I. Aí com o brush eu coloco bem grande e dou alguns cliques por aqui, ó. Onde eu vejo que teria sombra, ok? Aí eu faço isso, o BG tá ok, fica assim, ó. Aí eu posso até duplicar esse e botar aqui pra baixo, só pra dar esse efeito. Não vou deixar só em cima mesmo. Por enquanto eu vou ocultar aqui a lista, e se der eu coloco uma lista aqui embaixo, mas mais na horizontal. Esse título aqui, é o mesmo título da frente, eu vou subir pra cima, ó. Subir pra cima, ficou redundante. Vou colocar aqui em cima. Vou vir aqui, ó, confira nossos planos e escolha o seu. Então, esse aqui vai ser maior. Confira nossos planos. Vou diminuir o tamanho por aqui mesmo. Posso clicar e rolar o scroll do mouse para diminuir. Clicar em OK. Geralmente, eu faço nossos planos em destaque, assim. Já que a mensagem principal aqui é falar que aqui são os planos. Então, eu coloco nossos planos. E aqui eu coloco conheça. Aquela frase, restante da frase eu vou colocar embaixo e escolha o seu. Ou escolha o melhor para você. Dá para ir mudando depois aqui. Mas como é um modelo editável, conheça seus planos, escolha, vou botar o melhor para você, vai ficar maior. Pronto. E dependendo do quantos planos tem embaixo, eu até desativo esse aqui e deixo só essa parte de cima. Mas por enquanto vai ficar assim. Ok, título, centralizado novo. Pronto. Aí aqui eu já vou aproveitar esse elemento lá do fundo para fazer os planos aqui no verso, porque aí, como eu falei para vocês, tem a questão da repetição no design, que é interessante você manter repetindo as informações, porque aí o padrão visual fica melhor definido.
Aí eu vou só dividir aqui, porque como tem menos espaço, ocupa muito espaço se eu deixar dessa forma. Eu vou deixar aqui, esse texto eu vou precisar para outra coisa. 600 vai ficar assim. Esse aqui eu vou diminuir um pouquinho mais, vou deixar branco e um retângulo por trás dele, para dar um destaque aqui, ó. Em vez de nome completo, eu deixei só MB. Aí eu vou tirar esse contorno. Ok. E aqui eu deixo assim. E tiro isso também. Pronto, aqui basicamente é quantidade de megas. Esse aqui vai ser... Pode ser para um bônus. Deixa eu ver se tem bônus. Pronto, pode ser tipo esse bônus aqui. Não é nem bônus, é informação extra no plano aqui. Posso deixar branco. Diminuir. Posso deixar assim para dar uma diferenciada. Ou aqui do lado, ó, embaixo do valor. E o valor vai ser aqui, ó. Vou começar em 100. Vou começar em 100 mega aqui e vou aumentando. Eu vou tirar aqui também esse contorno e colocar aqui 59. Aqui é por R cifrão. Aí o que eu faço para ajeitar aqui, ó? Geralmente eu organizo o preço dessa forma. Deixo o R cifrão aqui, esse por. Aí esse aqui, ó, do dinheiro do R cifrão, eu vou aumentar aqui até tá mais ou menos o tamanho aqui, ó. Foi demais. E aqui eu tiro um espaçamento, ó. Pronto, assim eu acredito que fica melhor. Aí eu vou aumentar para igualar aqui. Arrastar para a esquerda. Por enquanto eu estou me preocupando só com o valor ali, depois eu ajeito tudo. Em 90/mês. Aí aqui eu vou juntar e vou fazer a mesma coisa. Eu vou diminuir aqui para ficar no mesmo alinhamento ali. E aqui eu aumento de novo, ó. Pronto, vai ficar basicamente isso. E vou usar agora os três, ó. Eu vou puxar para cá e organizar onde eu quiser. No caso pode ser aqui. Aqui como é uma informação extra, eu vou deixar assim e tirar aqui o bold. Deixar assim. E se for interessante, eu posso, deixa eu ver, colocar um shape no fundo e mudar a cor, porque alguns clientes, em vez de colocar canais TV, colocam as logos dos canais que ele patrocina, que ele entrega junto com o plano. Então eu posso deixar dessa forma também. Que aí, em vez de ter o texto, ele tira e coloca a logo aqui em cima. É uma opção também. Outra opção é colocar aqui do lado, ó, diminuir tudo e colocar aqui do lado as logos. Mas eu vou deixar assim mesmo. Ok? Vou colocar 01 porque vai ser uma lista de canais, igual aqui em cima, ó, eu vou renomear ainda para 01, 02, 03 a lista. E aqui são canais, então tem 01, 02, 03 também. No geral eu coloco entre 4 e 5 planos, depende do que vai caber aqui. Mas lembrando que o cliente vai poder alterar depois isso aqui. Então eu posso colocar 4 ou coloco 5 e se eu ver que está muito apertado, ó, eu vou ajeitar aqui o alinhamento e diminuo tudo de uma vez, assim, ó, para encaixar. Ok? E esse do fundo aqui, o que eu vou fazer? Vou diminuir também. Até ficar do mesmo tamanho dos planos para ficar mais alinhado. Subir um pouquinho. E se eu quiser eu colocar aquele stroke também que eu tenho falado para vocês. Na verdade o brilho externo. Não é sombra. Alter Glow. Que é brilho externo. Eu posso deixar assim, diminuir um pouquinho. Pronto, fica mais ou menos esse efeito. Aí o que a gente faz aqui, ó. Tem o de 100, depois coloca 200, 300 e tudo mais. Aí depois eu ajusto ali. Esse valor é fictício que eu estou colocando, como eu falei para vocês. Cada cliente vai colocar o seu valor. E esse aqui é mais para o cliente utilizar. Vou colocar R$ 69,90, R$ 7,990, R$ 8,990 e tudo mais. Pronto. E aqui, R$ 29,90. Quando passar de 100 reais o valor, vai ficar mais espaço. Então aí eu vou arrastar para trás assim, ó. E esse para cá. Aí junto tudo e diminuo de uma vez para encaixar assim, ó. Se tiver mais valor do que esse aqui, ó. Por exemplo, se fosse 109. 109. Deixaria assim. Ok? Eu vou deixar assim só para o cliente entender também que dá para fazer isso. Aí aqui eu coloco 02, 03, 04 e 05. Aí junto os 5 e coloco o nome planos. Veja aqui o verso, eu aproveitei muita coisa que tinha lá no
na frente, com o fundo, os textos e tudo mais, e coube assim. Dependendo de como que estaria os planos aqui, eu poderia encaixar aquela lista aqui embaixo também, ó. Aí faria uma fileira, mas como ficou com 5 planos aqui, eu vou deixar dessa forma mesmo. Aqui eu posso ver se eu vou deixar ou não. Aqui é a mesma coisa, eu posso rotacionar também, mais pra cá. E se eu ver que não tá funcionando bem, eu também posso remover. Mas por enquanto eu acho que eu vou deixar aqui. Pronto, aí aqui o que eu vou fazer? Vou criar um grupo com esse aqui para eu poder duplicar. Aí eu vou aplicar esse efeito e colocar em screen também. Aí esse elemento que está dentro do grupo, eu vou duplicar ele segurando o Alt e arrastando, porque aí eu coloco aqui também, ó. Certo? E aqui eu posso apagar algumas partes aqui para ficar mais escura. Com cor preta, ó, onde eu quero que fique o contato, por exemplo. E fica dessa forma. Eu vou juntar e vou abrir também, fechar aqui, ó. Vou abrir a frente. New não. Ctrl O. Vou abrir a frente e vou organizar aqui para você ver as duas juntas. Pronto, aqui fica a frente e o verso. Aí eu vou apertar Ctrl H, aqui Ctrl H. E essa foi a aula de hoje. A gente criou esse panfleto de frente e verso para provedor de internet. Espero que você tenha gostado da aula. No canal tem outras aulas criando panfletos também, post para social media e tudo mais. No geral, eu trabalho muito com provedor de internet, então a maioria das aulas eu estou criando para esse segmento. Dá uma olhada no canal que você encontra mais aulas como essa. Se te ajudei de alguma forma, se você aprender alguma coisa aqui na aula, deixa o like aí e comenta abaixo para eu saber se você gostou ou não da aula, tá bom? E um ajuste final, provavelmente, certamente eu vou fazer os ajustes finais antes de entregar. E, por exemplo, aqui, ó, vou arrastar um pouquinho pro lado, obviamente. Ok? E é isso, eu vou corrigir o que estiver faltando aqui, mas no geral é assim que eu crio os panfletos para provedor. E até o próximo vídeo. Valeu!